Bom dia, galera concurseira, tudo bem? Sou o professor Daniel Sampaio, sou formado na Universidade Federal do Piauí. Assim como vocês, também sou concurseiro, já fui aprovado na Secretaria de Educação do Ceará para o cargo de professor de História, um dos mais concorridos do Brasil. E eu estou aqui para ajudar vocês justamente em conhecimentos regionais do Piauí. A primeiro momento, nós vamos tratar de história do Piauí. O que é que vocês precisam saber de história do Piauí? Inicialmente, nós vamos focar na colonização do Piauí, certo? Como se deu esse processo de colonização do Piauí? A título de curiosidade, o Piauí ele foi o último estado do Nordeste a ser colonizado, já no final do século XVII, justamente através do que? Da expansão da pecuária. Exatamente, né? Interiorização através dos currais de gado, certo? A pecuária, gente, ela se deu em duas frentes. A pecuária ela foi a responsável, digamos assim, pela colonização dos sertões nordestinos, e ela se deu em duas frentes. A primeira frente foi em Pernambuco, pelos sertões de fora, certo? Foi o que deu origem à colonização, por exemplo, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, certo? E a segunda frente foi através da Bahia, que foi justamente aqui que o Piauí foi colonizado, pelos sertões de dentro, certo? Os portugueses eles chegaram justamente de forma sistemática ao Piauí, mais precisamente no sul do Piauí, através justamente da expansão pecuarista, certo? Mas antes disso, as terras onde hoje é o Piauí era apenas um ponto de passagem, certo? Ah, colonizadores, bandeirantes, aventureiros já andavam aqui desde 1606, mas apenas como ponto de passagem. Eles não estavam aqui como para colonizar de fato essas terras, para começar os seus núcleos de povoamento, certo? Olha só, gente. Antes dos portugueses chegarem aqui, por exemplo, com Mafrense, aqui no Piauí tinha cerca de 300 mil indígenas. Só no Brasil, no período colonial, havia cerca de 3,5 milhões de indígenas. Só no território onde hoje é o Piauí, tinha cerca de 300 mil nativos. E esses 300 mil nativos eram divididos em quatro nações étnicas, quatro grandes nações ou etnias, que eram os Cariri, os Tupi, os G e os Caraíba, certo? E dentro dessas quatro grandes nações haviam grupos étnicos distintos, certo? 7 grupos para ser preciso. Dentro da nação Cariri, você vai encontrar como principal grupo étnico aqui no Piauí os Tremembés, certo? Os Tremembés, eles se localizavam ali mais ou menos na área norte do estado, certo? A região do Baixo Parnaíba, a região do Delta do Parnaíba, certo? Eles eram conhecidos como hábeis nadadores, né? E eles eram apelidados de peixes racionais, os Tremembés, certo? Eles foram pacificados aí por volta de 1741, né? Naquela região onde hoje é a Ilha do Cajueiro. Foi eles, por exemplo, que abrigaram Nicolau de Rezende quando ele naufragou lá no delta do Parnaíba, por volta de 1571, certo? No grupo, na nação Tupi, você vai encontrar como principal grupo étnico os Tabajaras, que eles se situavam justamente na região onde hoje tem um litígio, a área de litígio, que é a Serra da Ibiapaba, certo? Em 1690, eles, por exemplo, os tupis acompanharam Jorge Velho, Domingos Jorge Velho, na sua luta contra o Quilombo dos Palmares, certo? No grupo G, no grupo étnico G, na nação G, você vai encontrar o maior número de grupos étnicos aqui no Piauí, certo? Você vai encontrar aqui os Timbiras, os Gueguês, os Acroás e os Jaicós, certo? Os Timbiras, gente, eles se localizavam nos limites com o Maranhão, certo? Os Gueguês, eles se localizavam na região central do Piauí, onde hoje é Amarante, Oeiras, mais ou menos, certo? E os Acroás, eles eram o grupo mais numeroso de indígenas aqui no Piauí. Eram cerca de 40%, ocupavam cerca de 40% do território piauiense, os Acroás, certo? Eles, por exemplo, em 1771, eles foram pressionados por João do Rei Castelo Branco, que foi um dos maiores matadores de nativos dessa região aqui, gente, viu?
Os Jaicóis, gente, eles se localizam nessa região aqui de Picos mesmo, na região centro-sul, né? Inclusive o município de Jaicóis, que é pertinho aqui de Picos, ele recebe esse nome em homenagem a esse grupo étnico, certo? E por fim, gente, os Caraíba, o grupo étnico que você vai encontrar são os Pimenteiras, né? Que eles se situavam ali nos limites com Pernambuco e na Bahia, né? Visto isso, gente, o que é que vocês precisam saber sobre o principal colonizador dessa região? Domingo Afonso Mafrense, ele chega no Brasil em 1670, justamente com a missão de conquistar os sertões brasileiros, certo? Ele parte juntamente com Garcia Dávila, da famosa fazenda Casa da Torre, que na verdade não era simplesmente uma fazenda, era um castelo. Era onde abrigava a família mais rica que foi responsável pela colonização do Nordeste através da pecuária, certo? O principal argumento da colonização dos sertões foi justamente a expansão da pecuária, porque eles queriam deixar as áreas do litoral livre para a plantação canavieira. E a pecuária ela serviu como uma forma de auxílio a essas principais atividades, certo? Inclusive tem uma carta régia de 1701 que dizia que as fazendas de gado elas deveriam estar distantes do litoral cerca de 10 léguas, que é mais ou menos 60 quilômetros, certo? E foi a partir daí que se deu de fato a efetivação da interiorização, ou seja, o devassamento do interior nordestino pela pecuária, certo? Olha só, é justamente em cerca de 1674 que parte a primeira expedição de Mafrense rumo às terras onde hoje é o Piauí. Eles percorreram, gente, boa parte do Rio São Francisco, atravessando a Serra da Tabatinga, que é justamente no sul do Piauí. Eles chegaram no Piauí, nas nascentes, nas cabeceiras de onde hoje é o Rio Piauí, gente, que é a região de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Canto do Buriti, certo? Os principais parceiros de Mafrense nessa empreitada foi João Pereira Gago, Julião Afonso e Francisco Dias Dávila II. Foram os responsáveis pelo devassamento inicial das terras onde hoje é o Piauí, gente. Eles vieram pelos vales do rio Piauí e o Canindé. E eles se estabeleceram justamente onde hoje é Oeiras, certo? O rio Canindé corta a cidade de Oeiras. E aí ele fundou as primeiras fazendas, justamente nessa região. E a principal fazenda foi a de Cabrobó, que fica justamente na margem do Riacho da Mocha, onde hoje é Oeiras. É justamente essas fazendas que irão ser os primeiros núcleos de povoamento aqui no Piauí, certo? 10 anos depois, cerca de 1684, Mafrense ele já era dono de 39 fazendas de gado. Ele era disparadamente o mais alto colonizador da região, certo? Mafrense também ele foi o primeiro a requerer as Sesmarias à coroa portuguesa. As Sesmarias eram justamente os lotes de terra que permitiam, de fato, a efetiva ocupação de um determinado espaço, certo? E essas Sesmarias foram concedidas justamente em 1676, através do governador de Pernambuco, né, o Pedro de Almeida, o famoso Conde de Assumar. E a partir disso, né, eles viram que essas terras, como já estava bem habitada, precisava também de uma paróquia, já precisava receber, né? Precisava levar fé a esse povo. E foi justamente isso que fez o bispo de Olinda, o famoso Francisco de Lima. E em 1696 é instalada a freguesia de Nossa Senhora da Vitória. E junto com ela chega também o padre Miguel de Carvalho, que é a primeira pessoa que vai descrever os sertões piauienses, certo, gente? Uma coisa interessante que vocês precisam saber, que é sobre a evolução do povoamento. Muita gente confunde, olha só. Primeiro surgiram as fazendas. Das fazendas surgiram os primeiros povoados. Dos primeiros povoados surgiram as freguesias. Mas o que é que diferencia, professor? O que é freguesia? Freguesia é justamente um povoado que tem a capacidade de receber um pároco.
de receber uma paróquia, certo? De receber um padre. É isso que diferencia um povoado de uma freguesia. De freguesia é elevada à categoria de vila, que já tem uma organização social e administrativa um pouco mais elevada. E aí de vila é que é elevada à categoria de cidade, que é mais ou menos o conceito como nós conhecemos hoje de cidade, certo, gente? Olha só.